questão de como que é possível ser um cristão legítimo, engajado com a igreja, líder de jovens e lidar com toda a pressão que acontece hoje dentro da universidade. Primeira coisa que você precisa ter em sua mente é que quando você começa a conversa assim, ó, política, começou a conversa com política, e aí você faz a seguinte pergunta: qual é o partido ou a ideologia política que mais representa o Evangelho? Já começou errado. Já começou derrotado, eu já diria. Você já se derrotou na primeira. Por quê? Você já pressupôs que o Evangelho não é uma posição política. Esse foi seu erro. Você achou que o Evangelho não fosse uma posição e que ele teria que se encaixar em uma dessas que tem aí. E perdeu de vista o fato de que o Evangelho tem um rei. O Evangelho tem uma posição política. Tem uma maneira de encarar o mundo. Tem uma maneira de encarar a relação entre os homens. Então, o que acontece no nosso contexto? Em primeiro lugar, não existe partido que represente o Evangelho. Não existe. O que a gente tem então? O Evangelho. E se você é um evangélico, e você está militando em um partido, não tem como você se envolver com política no nosso país sem fazer parte de um partido. Concordam? É o meio pelo qual se viabiliza todas as ações políticas. O que você deve fazer em primeiro lugar? Se livrar dos ídolos. Se você é um evangélico, se você crê no Evangelho, estou falando do Evangelho como aquele que crê no Evangelho, não há nenhum partido político imune à crítica. Não há nenhuma ideologia política que não seja passível de crítica. Todas elas estão sob júdice. Todas elas estão sob avaliação. Mas, Jonas, pode ter gradação de uma em relação à outra? Pode. Claro que pode. Existe uma grande diferença entre o ateísmo e, por exemplo, o islamismo. O islamismo, o judaísmo, está muito mais perto do cristianismo, como vai dizer C.S. Lewis, do que o ateísmo. Num grau de aproximação, quem tem princípios que podem ter mais ponto de contato com o cristianismo? Um islâmico, um judeu ou um ateu? É claro que um islâmico e um judeu vão ter muito mais ponto de contato, o que não significa que um islâmico e um judeu pensem exatamente como um cristão. É o que Lewis vai dizer. Não é porque você é cristão que você tem que dizer, sou contra. Não é? Todo mundo. Não. Você pode olhar para todas as religiões, todas as cosmovisões. Vão ter aspectos que você vai dizer, isso aqui é uma verdade, porque é verdade de Deus. O cristianismo afirma isso como verdade, essa também religião afirma como verdade. Mas naquilo que o cristianismo for verdadeiro e as outras disserem o contrário, seja ele mantido como verdadeiro e todos os outros falsos. Só que a relação de falsidade, validade desses argumentos religiosos contrários à fé cristã, eles têm uma gradação. Uns estão mais perto, outros estão mais distantes. Não tem como você acreditar que um regime, uma defesa de uma ideologia totalitarista, ela está mais próxima do Evangelho. Não tem como. Então, você vai fazer as suas análises, você vai ver que todas elas vão merecer crítica. Todas elas vão ter que ser criticadas. E o ídolo de cada uma das ideologias tem que ser também criticado. No entanto, você vai perceber no debate, na discussão que você vai enfrentar na universidade, quais aquelas ideologias que precisam ser atacadas nos seus pontos anticristãos e nocivos à fé cristã. Tem um ponto interessante que o Stott ele desenvolve, ele entende o seguinte, e com essa fala eu termino, um desafio para a gente pensar. Um cristão universitário deveria encarar a universidade como um campo missionário. O campus universitário é um campus missionário. Fazer disso um campo missionário significa que em todas as ideologias, em todos os espaços universitários tem que ter cristãos. E o cristão vai ser contra a cultura em todos eles. Ele vai ter que manifestar o Evangelho em todas as áreas. Então não é só na política que você vai encontrar oposição, você vai encontrar também numa aula de biologia. O mesmo problema.